Bem-vindos nessa aula. Então, eu vou mostrar para vocês como se programa de fato um manipulador. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como manipular as funções básicas de manipulação aqui do Robô Studio. E eu falei para vocês que é muito parecido com o robô real. E é de fato. E a programação também é. E agora a gente vai ver um pouquinho dessa programação. Por que a gente quer programar o robô? Nós podemos programar várias funcionalidades, porque na verdade ele é uma máquina flexível de produção industrial, manufatura, e ao mesmo tempo o que nos interessa mais na programação é a programação de trajetória. É como eu programo o movimento desse robô. Então, nós vamos ver justamente nesse vídeo esses comandos e como nós operamos de fato isso aí. E tem algumas peculiaridades, por isso eu vou fazer esse vídeo uma forma mais contínua possível, sem cortes, para que vocês vejam todos os erros que podem surgir, aparecer eventualmente, que eu acredito que vão aparecer aqui durante a minha programação. Então, nós vamos fazer o seguinte hoje. Nós vamos programar essa trajetória aqui. Ela é uma trajetória bidimensional, por enquanto nós não vamos variar a nossa trajetória no espaço, apenas num plano, mas isso é indiferente, é mais por facilidade de mostrar para vocês como é. Como que essa figura aqui, o que essa figura representa? Então, aqui nós temos o eixo XY e nós vamos ter um P0, é onde a gente vai setar um ponto qualquer do espaço de trabalho do manipulador. E aí nós vamos desenhar, então, uma linha com 100 milímetros, outra linha com 150 milímetros, um semicírculo e fechando de novo essa figura. E para isso eu vou mostrar algumas formas de referenciar esses pontos que vocês estão vendo aqui e alguns comandos pertinentes. O primeiro desses comandos nós vamos encontrar no manual de referência da linguagem Rapid, tá? Esse manual, eu vou deixar o link dele disponível, ele está disponível, como eu já disse. Bom, e lá nesse manual gigante de comandos, vocês vão encontrar os mais diversos comandos para a programação do manipulador. Então, o que nós vamos fazer é abrir o Robô Studio no mesmo controlador, o IRB 1600, com 6 kg, 1,45 de alcance e a opção do laranjinha, como eu fiz no outro vídeo. E agora nós vamos, de fato, aprender a programá-lo. Como eu falei também no vídeo anterior, a forma mais fácil de começar a programação quando você não sabe como fazer, como inicializar todos os módulos, enfim, o que você precisa é através do Flex Pendant. Então, na aba de controle, vamos selecionar o Flex Pendant e aqui então está ele. E nós vamos fazer o seguinte: aqui no menu, nós vamos escolher Program Editor, o editor de programa. E aí ele já mostra aqui para nós, eu só vou dar um zoom out. Aqui eu não consigo fazer nada, a única rolagem que é disponível são nesses botões. Porque lá no pendant verdadeiro, real, físico, esses botões são. Essa tela é touchscreen, então esses botões eles existem de fato como botões touch. Então aqui já foi criado um módulo. Esse módulo automaticamente ele chama módulo 1, e nesse módulo existe uma declaração já, um cabeçalho, e tem uma procedure main, tá? Então, os programas em programação Rapid, eles são caracterizados por, eles são um conjunto de módulos, procedures e rotinas, né?
Então, módulo seria equivalente a um script, um arquivo. E uma procedure seria uma função e rotina seria um comando, ou uma outra função que retorna alguma coisa. Bom, então a procedure, procedure main tem que existir e é aqui que nós vamos colocar o nosso código. Olha, aqui ele está dizendo, add your code here. Como que eu adiciono o código aqui? Como que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os comandos aqui pelo pendant. Eles estão disponíveis, é a forma mais simples de iniciar. Porém, tem algumas coisinhas. O que pressupõe a gente trabalhar no pendant? A gente pressupõe que está em modo manual de operação e programação do manipulador. Então, aqui nós estamos no modo manual, queremos estar no modo manual para programar através do pendant, gerar esse programa. Porém, no momento, eu digo para vocês, se não aparecer mais nada aqui, a não ser isso que está aparecendo agora, nós estamos no modo automático. E é o que acontece aqui. Clicando aqui, a gente vê que o nosso controlador está em modo automático. Portanto, eu vou levar ele para o modo manual. E aí, ativa mais algumas opções aqui, que é o Add Instruction. Então, eu vou clicar aqui, Enable Hold to Run. Nós estamos com os motores acionados e no modo manual. E agora eu tenho aqui no Pendant possibilidade de adicionar instruções, tá? E vamos colocar a nossa primeira instrução, que vai ser uma rotina chamada de MoveJ. Por que MoveJ? Ele vai perguntar, coloca acima ou abaixo? Eu vou colocar abaixo. Por que MoveJ? Porque todo programa que movimenta o TCP é Tool Center Point, é o ponto central da ferramenta. Todo programa que movimenta isso, porque você pode no programa ter outras coisas, outras funcionalidades, como acionamento de entradas, leitura de entradas, acionamento de saídas, né? E outras coisas, enfim. Operações lógico-matemáticas, mas para movimentar o manipulador, o primeiro comando deve ser necessariamente um MoveJ, tá? Isso não tem que começar todos os comandos com MoveJ. E agora a gente vai ver a sintaxe desse tal de comando MoveJ. MoveJ, isso aqui eu retirei do guia de sintaxe do Rapid. Ele significa movimento através daquilo que em português a gente chama de interpolação de juntas, tá? Ou seja, o controlador do robô calcula a melhor forma de movimentar as juntas para atingir um dado ponto que você passa ali depois como argumento naquela função, tá? E o MoveJ, ele otimiza o movimento das juntas, mas ele usa uma trajetória não linear. Então, é isso que está escrito aqui na explicação do comando. E também aqui a sintaxe, no exemplo, a gente pode ver o seguinte, como que é usado o comando. Um MoveJ e os argumentos, não precisa colocar parênteses nessa programação, mas o primeiro argumento é um ponto, no caso P1. O segundo argumento é a velocidade máxima que ele atinge, que você quer que ele atinja. O terceiro argumento é um zoneamento, é um parâmetro de zoneamento. O que é o zoneamento? O zoneamento é o seguinte, imagina que você tem aqui um ponto, esse ponto P1 aqui da sintaxe do comando, e você tem uma trajetória da ferramenta do robô, do Tool Center Point, né, que eu já comentei, indo até esse ponto, e aqui ele vai dobrar para
vir para cá. Então, o zoneamento, você define... Zoneamento, você define uma zona em torno desse ponto aqui, uma zona de tolerância, né? E aí, o que vai acontecer? O robô vai estar com a trajetória aqui, a ferramenta vai estar deslizando nessa trajetória. Quando chega a essa zona, o que esse zoneamento faz é dar liberdade para o manipulador de não chegar até P1, mas sim até essa zona, né? E continuar o trajeto. Então, ao invés de você ter uma trajetória tocando, uma trajetória com um canto vivo aqui, com uma aresta, você vai ter uma pequena curva, né? E esse Z define o máximo, aliás, o mínimo permitido de tolerância, né? E quanto maior for essa zona, obviamente maior será a curva que vai ser, né, feita pela ferramenta. Então, dessa forma, o manipulador vai estar fazendo uma trajetória suave, né, suavizada nas arestas, sem trancos, porque fazer essa trajetória assim e ir para cá, aqui você vai ter um tranco, né? Então, toda a carga, ela vai ter uma inércia, então vai causar nas juntas tensões indesejáveis. Então, quando é possível, né? Quando a trajetória permitir, quando a precisão do trabalho permitir, é melhor sempre deixar uma trajetória mais curva para preservar as juntas e a estrutura do manipulador. E por último, o argumento desse comando aí é a ferramenta que o usuário define. Ou seja, esse comando significa que você vai mover a ferramenta tool2, que foi definida pelo usuário, para um ponto P1 com uma velocidade máxima Vmax definida e um zoneamento de Z30. Então, voltando para nossa programação, nós temos nosso comando moveJ aqui. E aí nós temos que setar os nossos argumentos. Felizmente, ele já cria um comando para a gente aqui com os argumentos, alguns já setados. Nós vamos simplesmente editar eles. Eu dou um duplo clique nesse comando, ele aparece para mim e eu tenho possibilidade aqui de modificar esses argumentos. Eu vou começar pelo asterisco. E nós precisamos passar como primeiro argumento um ponto do espaço para ele. A gente vai passar esse ponto em forma de uma nova variável. E ao invés de ser uma coisa numérica, nós vamos criar uma variável para isso. E como que eu crio uma variável? Aqui eu, inclusive, vou ter depois a lista delas. No momento eu não tenho nenhuma variável. Eu posso passar uma variável ou, né, data ou uma função. A gente já vai fazer os dois daqui a pouquinho. Então, aqui eu vou criar uma nova variável com o nome P10, o escopo global. O escopo é o mesmo que vocês conhecem de outras programações, global, local. A gente pode criar uma global, uma constante, onde, qual módulo e tal, dimensão, enfim. E a gente vai dar um OK. É possível inicializar com um valor também, mas a gente vai fazer outra coisa, depois eu mostro. Então, ali ele já substituiu no comando, no moveJ por um P10. Então, esse vai ser o nosso primeiro ponto. A velocidade, a gente vai definir aqui, tem algumas sugestões, nós vamos definir V100, uma velocidade, tanto faz na simulação,
as velocidades no robô real são muito mais baixas do que isso, né? Até porque no laboratório o robô vibra bastante, ele tá numa base inadequada, então ele vibra. O zoneamento eu já expliquei. Aqui a gente vai usar um zoneamento pequeno, vai ser um pouquinho maior, vai uns 15 milímetros, já que nós temos aí uns 150, uns 10% aí de tolerância para chegar nos pontos. E tool zero, porque nós não vamos criar uma nova ferramenta, então a gente está no elo final do robô, nós não temos uma ferramenta definida. E dá um ok. Então a gente editou essa linha de comando. Ela apareceu aqui, MoveJ, P10 com velocidade de 100, zoneamento de 15 e com a ferramenta definida como zero, tool zero. Pronto, então o que a gente fez com esse comando, basicamente, nós movemos o manipulador, eu vou retomar ali o desenho, nós movemos o manipulador até esse ponto aqui, até esse ponto P0. Pode ser também P10, né? Nós chamamos de P10 lá. Agora, a gente pode ir tanto para um lado, não importa para onde a gente vai, vamos para cá, por exemplo, e vamos andar no eixo X 100 milímetros, tá? O padrão é em milímetros. Nosso próximo ponto vai ser um ponto distante no eixo X de 100 milímetros e 0 no Y. Então, esse ponto, a gente pode chamar ele de qualquer coisa, mas ele aí, em relação a P10, ele vai ter a coordenada 100, em Y 0, em Z 0. Em relação ao P10, tá? Porque é o que nós temos aqui, a situação da figura. E é o que nós vamos definir com vocês no manipulador também. Nós vamos fazer um deslocamento relativo sempre a esse P0. Aliás, P10. O P10 no programa nós não definimos. Nós não definimos esse P10, o valor dele, mas eu vou mostrar para vocês como é feito isso no manipulador depois. Então, vamos lá, vamos voltar pro programa, o Pendant está aqui, e vamos fazer uma nova instrução para chegar para deslocamento em X de 100 unidades, no caso, milímetros. Para isso, nós vamos recorrer a um segundo comando, que é o comando MoveL, chama comando MoveL. MoveL, então, tem essa sintaxe aqui. O que significa? MoveL faz uma interpolação linear, tá? Faz uma trajetória por interpolação linear. Então, ele vai levar o robô, a ponta do TCP, o Tool Center Point, no movimento até a sintaxe aqui definida por esse comando. Vamos ver aqui. Até o P1 aqui, com uma velocidade de 1000, o zoneamento que você já conhece, com a ferramenta 2 aqui no caso, linearmente do ponto atual onde ele está, do TCP atual dele, até esse ponto 1 definido, tá certo? Então, esse é o comando MoveL. Vamos aplicar ele no manipulador. Então, de novo, aqui, o que eu faço? Eu tenho aqui essa linha, eu vou no Add Instruction. Lembrando que tem que estar no modo manual. Então, aqui já aparece para mim o comando MoveL. Ele já adiciona aqui um comando MoveL e ele já automaticamente cria um ponto P20. Nós podemos deixar o ponto P20, porém, a gente vai ter a dificuldade de definir esse P20, porque as coordenadas do robô, elas não são simplesmente um negócio tridimensional. Elas são definidas através de uma série de coisas. Ela é uma matriz de transformação na forma homogênea, tá? Esse ponto. Então, as coordenadas do robô, acho que tem o tipo RobTarget, alguma coisa assim, que na verdade é uma matriz de transformação. E ainda tem os quaternions adicionados
nessa informação. Então, para a gente é muito mais fácil definir um ponto inicial e trabalhar em relação a ele como está naquele desenho. Então, para isso, nós vamos editar essa linha. Eu clico mais uma vez no comando e vou editar. Aqui já aparecem as variáveis criadas. Só que eu não vou usar uma variável, mas vou usar uma função para mostrar uma outra funcionalidade para vocês, como é possível criar pontos, digamos assim, fazer uma trajetória do robô com pontos relativos a um único referencial. E para isso, nós vamos usar uma função chamada offset, né? Ou abreviada offs. É uma função que retorna uma coordenada do robô, tá bom? Se você for lá no manual de referência do Rapid, você vai encontrar lá que a função offs, vai retornar para vocês um tipo RobTarget. Tá aqui, ó, inclusive tá escrito aqui o resultado é RobTarget, que é o ponto com toda a posição orientação, com a matriz de transformação e os quaternos embutidos. E quais os argumentos da função offset que a gente precisa passar? Bom, a gente precisa... Offset é um deslocamento, como a palavra diz. Então, a gente vai passar um deslocamento em relação a um referencial, que vai ser o nosso P10. Um deslocamento em X, em Y, em Z. Então, em X, lembrando que nós tínhamos esse parâmetro aqui, em X eram 100, o que nós vamos ter que colocar aqui vai ser editar, e vamos editar all, para que isso se torne editável, tá bom? Então, são alguns passos um pouco chatinhos. Então, a gente coloca 100, 0, 0. Isso significa que nós temos, de novo, um offset de P10 de 100 em X. Eu dou um OK. O comando está editado, dou um OK de novo, tá? E agora, em vez do argumento de uma variável de posição, ele tá me retornando uma posição da função offset. É um retorno da função offset, cujos argumentos são offset da onde, de qual ponto, a distância do offset em X, distância em Y, distância em Z. Tá legal? E os outros argumentos, a gente continua com eles, velocidade de 100, zoneamento de 15 e tool 0. Ok. Então, nós temos a segunda linha de comando criada aqui. Eu vou criar mais uma linha de comando, tá? Então, vamos lá para nossa figura, vamos voltar e a gente olha ela de novo. Então, nós tínhamos o P10 aqui. Então, aqui nós demos um move J para cá. Daí para cá nós damos um move L para chegar nesse ponto aqui. E agora nós vamos dar um outro move L para chegar no próximo ponto aqui. E esse ponto, ele tem a coordenada em relação a P10 em X de uma distância de 100, em Y uma distância de 150 agora, porque nós deslocamos em Y, e 0 em Z, porque nós estamos deslocando no plano, não estamos mexendo no Z. Então, agora, esse ponto vai estar a um offset, tá? Ele pode ser um retorno da função offset do P10, né? Definido pela gente, com 100, uma distância 100 em X, 150 em Y e 0 em Z. Tá? Então, ele vai ser um offset desse ponto aqui, no eixo X de 100, no eixo Y de 150 e no Z de 0. Agora, voltando pro... vou manter as anotações. Voltando pro manipulador, então, vamos criar esse move L novamente.
Então, tá aqui. Ele criou uma nova linha. Vamos editar essa linha. Aqui, em vez do asterisco, a gente vai usar o quê? A gente usaria um ponto, porém, a gente vai usar um offset, que retorna a função offset, que vai retornar um ponto pra gente. Um ponto, a gente vai editar agora. Editar all, que é editar toda a linha de programa. Nesse ponto, a gente vai colocar o P10. Nesse ponto, a gente vai colocar a distância 100 em x. Nesse ponto, vai ser 150 em y e 0 em z. Dou um ok. É isso mesmo, dou um ok. Então, move L, voltou lá, move L para o ponto que é o retorno do offset com velocidade de 100, zoneamento de 15 e tool 0. Ok, dou um ok, criou esse move L. Beleza, agora a gente tem aqui um material suficiente para executar esse programa. Só que antes de executar, a gente precisa definir esse P10, tá? Esse P10 a gente não passou um valor para ele. Então agora a gente vai definir um ponto da nossa preferência no espaço do manipulador. Para isso, a gente vai acionar essas juntas do manipulador. A gente vai acionar elas um pouco para melhorar a visualização, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui o jogging aqui das juntas. Vou posicionar elas de uma forma mais que essa ferramenta esteja apontando como se fosse uma folha de desenho, uma superfície de desenho. Então, assim, mas poderia ser qualquer outra posição no espaço. Posicionado o robô, eu fiz o jogging nas juntas para levar ele num ponto. Agora, o que eu vou fazer? Com o ponto P10 selecionado, eu vou lá e dou um comando de Modify Position. Ele vai me perguntar se essa operação, se eu tenho certeza, eu vou sim, eu tenho certeza, modifica a posição. E ele vai fazer o que pra gente? Ele vai criar uma declaração pro P10. Olha aqui, ele criou, inclusive pro P20, só que ele substituiu as coordenadas do P10 por essas que a gente acionou. Então, ele colocou aqui, olha como esse tipo é longo. Então, é muito mais fácil usar uma variável, né? Então, aqui tem uma constante, não é uma variável, é uma constante que ele chama RobTarget chamado P10, que tem toda aquela extensão ali, tá? Então, se quiser ver ela mudando, posso levar o manipulador um pouquinho mais pro lado. E aí vocês vão ver a modificação da coordenada aqui. Eu venho de novo aqui. Só que eu vou ter que descer. Então, aqui tava antes 860 menos 196, mas vai mudar provavelmente 860. Então, vou lá de novo no código, seleciono o P10 e vou dar um Modify Position. Modify. E lá em cima a gente vai verificar. Ó, ele já mudou para 828 aqui, tá? Então, é isso. E agora a gente vai executar. Então, levamos já o manipulador para o ponto que a gente queria e a gente está pronto para rodar o programa. Para rodar o programa, eu vou para a janela de produção, Production Window. Eu vou sair do editor e eu vou levar o ponteiro, eu preciso fazer com que o ponteiro do programa esteja no módulo main, tá? Aí você
PP é Program Pointer, apontador de programa deve ser levado ao main. Depois isso vai fazer sentido mais quando a gente estiver olhando para o código. Então, agora eu posso editar, aqui ó, apareceu a janela de produção na Procedure Main, aqui ó, tá, o apontador de programa tá no início, então ele vai executar do início. E agora eu vou executar o programa. Aqui ele tá executando em loop nosso programa, dá pra ver ele fazendo tipo um L e voltando pro ponto. Agora ele tá voltando com o move J e fazendo um L, tá? Eu vou parar a execução do programa e vou mostrar para vocês a trajetória. Para isso, eu vou aqui no software, no RoboStudio, eu vou em simulação, aqui a gente rodou uma vez o programa, ele já carregou, já compilou, rodou, e a gente vai poder simular isso. No momento que eu simulo nesse simulador, ele troca a execução do robô do modo manual. Quando eu aciono pelo pendant, roda o programa, ele vai estar no manual ainda. Só que aqui, quando eu acionar a simulação, ele já vai automaticamente mudar para o modo automático no manipulador. Então, eu dou um play aqui. E aqui ele está simulando essa trajetória. O que esse programa nos permite mostrar a trajetória desse robô. Então, a gente vai colocar aqui Enable TCP Trace e no Primary Color a gente vai colocar uma cor aí mais visível. E agora eu vou novamente dar um play nele. Então, ele vai chegar no MoveJ, esse triângulo que ele fez foi que ele fez o MoveJ até esse ponto, foi com 100 para frente e foi com 150 em Y. Então, vou dar um play de novo. Então, de novo, ele fez essa trajetória, ele tá lá no ponto, num certo ponto, quando ele começa a rodar o programa, ele vai, primeira instrução, move J, aí move L,